No futebol as coisas não acontecem por acaso, né, Valu? Então o sucesso que a gente vê do Cruzeiro em campo, no campo e bola, nos resultados, numa classificação histórica como essa e super merecida, isso tem a ver com todo um trabalho que é feito por trás em cada departamento desse clube, que há pouquíssimo tempo atrás estava quase insolúvel, né? É inacreditável como o Cruzeiro se reergueu tão rapidamente. Parabéns a todos os envolvidos nesse processo, em especial o torcedor que carregou esse time no momento, esse clube, né, no momento que sinceramente eu nunca imaginei viver com ele, para que hoje, tão pouco tempo depois, a gente pudesse desfrutar de mais uma semifinal de Copa do Brasil, do maior campeão dessa competição. Então, o Samuel já falou muito bem, todos os parabéns para o Departamento de Performance e Saúde do Cruzeiro, que de fato se mostra a cada dia ser o melhor desse país, a nível de pessoas, de material humano e também de equipamentos, como conseguiram recuperar um atleta com uma lesão, né, e tá aí o resultado, né? Nós vemos aqui na transmissão, nesse momento, ele fazendo a festa, 2 gols importantíssimos que liquidam qualquer sensação que o adversário pudesse ter tido de que poderia ter uma sorte melhor no Mineirão hoje. Aos 5 minutos do primeiro tempo, aos 2 minutos do segundo tempo, nós fazendo o K aqui, né? Caio Jorge, mais uma vez, o artilheiro do Brasil, mostra que não estava na seleção brasileira à toa, assim como Fabrício Bruno, né? Que partida do nosso zagueiro. Tem muita coisa para falar aqui desse time hoje, mas impressionante como o Cruzeiro fez um bom jogo. No primeiro tempo, acho que até saiu um pouco do controle, mas ainda assim mostrou que era muito superior no campo ao seu adversário. Eu sei que no futebol existem outros aspectos, às vezes o pessoal vai para o lado anímico, vai tentar motivar, vai tentar um fato novo, mas a verdade, Valu, é que nada resiste ao trabalho. E hoje o Cruzeiro tem trabalho. Desfrute disso, torcedor, porque é por isso que a gente está vendo resultados tão expressivos no campo. Parabéns ao Cruzeiro Esporte Clube por fazer as coisas como devem ser feitas. Se isso vai nos dar um título esse ano, ano que vem, não sei. Mas o fato é que nada resiste ao trabalho. Se a gente seguir no caminho, mais cedo ou mais tarde, Valuzito, estaremos aqui levantando taças. Você sabe o que é outra coisa também que não resiste? É tabu. Quando a gente chama o hasta la vista, baby, o exterminador de tabus colocou mais um abaixo. O Cruzeiro não vence clássicos no Mineirão desde o dia 11/4/21. É mesmo? Pois é, o Jardim ainda não era técnico do Cruzeiro. Então, é mais um tabu colocado abaixo por Leonardo Jardim, nessa noite incrível no Mineirão, nessa noite onde o torcedor precisa de sair celebrando essa vitória, essa passagem contundente, essa passagem com letra maiúscula, essa passagem que não deixa a menor dúvida do quão importante é o trabalho que é realizado no Cruzeiro. E para os mágicos, Mr. M, o que poderá fazer em campo? Futebol não é mágica não, tá? O futebol é trabalho. E o Fabrício Bruno, ele não é muito privilegiado não, ele é um ciborgue. Ele é um ciborgue. E vou falar, dentro do que disse o Samuel do Caio Jorge, ele chegou, ele fez recuperação, ele treinou, tá? Ele treinou. Ele não fez só recuperação, não. Então, ou você tem Fabrício Bruno no seu time, ou você só pode ficar incomodado com o futebol e com o privilégio físico que ele tem. Não dá para se ter as duas coisas. Valu, nada resiste ao trabalho, nada resiste ao comprometimento, e eu acho que um ponto que a gente precisa de destacar dos jogadores do Cruzeiro é que desde que saiu o sorteio, ninguém falou nada, todo mundo trabalhou com seriedade. Após o primeiro jogo, os jogadores do Cruzeiro sempre, principalmente as lideranças, falando sobre terminar de construir uma vantagem para se classificar. Ao contrário de outros atletas que responderam comentários, postaram stories, eu acho que você falou muito sobre isso lá no começo, né? Aqui no Cruzeiro nós somos acostumados a construir a idolatria dos nossos atletas dentro do campo, e acho que o Leonardo Jardim tem construído também essa boa relação, e acho que o principal dele é conseguir trazer esse aspecto para os jogadores do Cruzeiro, de que existe um respeito, existe um trabalho, existe seriedade.
E aí, eu usei essa frase aqui uma vez, né, Valu? E eu gosto muito, que é de um MC que eu gosto bastante, é o César MC, um MC de batalha. Para quem conversa demais, para quem fala muito nas redes sociais, é que cachorro que late demais acaba na carrocinha. Então, 4-0 no agregado para o Cruzeiro, 4-0 para quem trabalhou com seriedade, para quem trabalhou com humildade, para quem acredita fielmente no trabalho e não no misticismo, na brincadeirinha e em coisas que transcendem o futebol. Então, é isso, seguimos. E o torcedor do Cruzeiro vai com a gente aí ao longo dessa noite, né, Valor? A gente quer ouvir o que o Mister vai falar, quem vão ser os jogadores que vão falar. Mas é muito bom vencer e classificar, né, Valor? Olha só, o Cruzeiro chegou ao 6º jogo dele na Copa do Brasil, ao 6º jogo, e segue sem levar gols na Copa do Brasil. Proibido transpor a casinha celeste. Isso é ridículo, não, gente. Cara, não tomou um gol, gente, pelo amor de Deus. Sabe, e assim, e acho que a gente chegou a 10 gols marcados, isso mesmo, 10 gols marcados em 6 jogos na Copa do Brasil e nenhum gol sofrido. É um time que vai se moldando aí muito também para a Copa, né? Dessa questão de Copa, mas agora, olha só que legal, né? A gente pega essa Copa do Brasil agora, que a gente ama, devia chamar Copa do Cruzeiro, que a gente tem tanto carinho por ela, reserva, coloca lá em dezembrão e vai jogar um campeonato que a gente está muito bem e o trabalho vai seguindo. E esse torcedor vai estar cada vez mais enlouquecido, porque realmente é um time que... Cara, e o Cruzeiro faz gol de todos os jeitos hoje em dia, essa que é a verdade. A gente lamentava muito, né? É o time que não faz gols de bola parada. Eu só rapidamente lembrando aqui, vencemos o Palmeiras assim, um time que é expert na bola parada no Brasil há muitos anos, ofensiva e defensiva. Marcamos um assim contra o Grêmio também, logo no retorno. Marcamos 2 dos 4 gols que marcamos no mata-mata de Copa do Brasil. Então, muito significativo isso, né? A gente também fazer gols dessa maneira e realmente ouvir o que o Jardim tem para dizer. Cruzeiro não deu a menor brecha ao seu adversário nas 2 partidas que fez. Foram 180 minutos e amanhã... Quem se esforçou muito para tentar pintar uma realidade nos últimos 8, 10 dias, vai ter que se esforçar mais ainda, né, para falar por que o Cruzeiro, mais uma vez, foi tão superior. Quer dizer, vai ter que se esforçar dentro da realidade que foi pintada, porque o campo ele não falou nesses 2 jogos, né, Rafa? Ele berrou, na verdade. Normalmente o campo fala em alto e bom som, e aí cabe a quem quiser escutar, né? Mas enquanto a gente observa ali, né, quando o Samuca tiver condição, vamos ouvir Leonardo Jardim. Mas impressionante a partida que o Cruzeiro fez, Valu, e a gente até conversava aqui durante o primeiro tempo, houve um momento ali que o Cruzeiro se desconectou do jogo, um momento ali em que o jogo ficou muito discutido entre os atletas, muitas faltas, que era um jogo que não nos interessava, afinal de contas, naquele momento já tínhamos 3 gols de vantagem, mas mesmo com esses pontos, era muito claro que quando o Cruzeiro colocava a bola no chão, encontrava muitos espaços, o adversário assim com muitos espaços entre as suas linhas. No segundo tempo isso ficou ainda mais escancarado porque tentou se lançar mais até através das substituições que o seu treinador fez no segundo tempo, mas foi um Cruzeiro que soube ser letal mais uma vez e acabar com qualquer ímpeto que esse adversário poderia ter, porque quando você marca gols tão no início ali das etapas dos jogos, animicamente o outro time derrete, né? E talvez o Atlético Mineiro veio hoje muito mais no aspecto anímico do que no aspecto tático ou técnico, porque afinal de contas esse treinador chegou ao Atlético Mineiro tem 9, 10 dias, então é pouquíssimo tempo para você desenvolver um trabalho. Sabíamos que viriam muito mais no aspecto anímico, tentar levar o jogo para outros caminhos, e o Cruzeiro soube ser letal nos momentos corretos. Marcou os seus gols e volto a falar sobre a questão da bola parada. Todos os times campeões, todos os times competitivos têm uma bola parada ofensiva
muito forte. O Cruzeiro tinha essa deficiência. No início do trabalho do Leonardo Jardim, por vezes, nós questionávamos muito essa questão. Até defensiva, Valu, se você voltar aí e lembrar, em algum momento o Cruzeiro tinha dificuldade também na bola aérea defensiva. E essas coisas foram sendo superadas com o tempo, com o treinamento, com o trabalho. E hoje é um Cruzeiro que consegue ser muito letal através disso, que é uma valência, é uma arma, é algo que você tem que usar ao seu favor, porque decide jogos. E decidiu esse confronto a favor do Cruzeiro, um confronto incontestável, né, Valu? Acho que quando você ganha as duas partidas, quando você tem um 4-0 no agregado, fica muito difícil de argumentar contra quem mereceu essa avançar na competição, né? Então, o Cruzeiro, como diz uma música que eu gosto muito, né? Um gigante incontestado no presente e no passado, e hoje, mais uma vez, avança à semifinal dessa competição que conhecemos tão bem, que conhecemos como ninguém, e chega muito forte, né? Porque, como você disse, agora ela fica guardada aí por alguns meses na gaveta. Até lá, muita coisa pode ter mudado no Corinthians, no próprio Cruzeiro, mas nesse momento a sensação que a gente tem é de um time muito sólido, de um time muito maduro e muito apto a jogar esse tipo de competição. Então, que o Cruzeiro siga fazendo um bom campeonato brasileiro para se preparar para o momento em que a Copa do Brasil retornar. E aí, Valu, é semifinal, nós sabemos que detalhes fazem a diferença, mas acredito que esse time do Cruzeiro tem se mostrado um time muito maduro para jogar esse tipo de competição. E olha, se deixarem a gente chegar, depois fica difícil. A gente não está aqui não, tá, pessoal? A gente está aqui, mas não estamos aqui não. Fiquem tranquilos com a nossa presença. Fiquem Aliás, por falar em ficar tranquilos, já informação importante aqui aos amigos da Samuca TV, o pessoal lá da turma do Cruzeiro 316, o pessoal não perde tempo. Então, eles já fizeram uma figurinha do Caio Jorge, com aquela camisa que o Caio Jorge estava trajando. Eu já disponibilizei gentilmente essa figurinha lá no nosso grupo da Samuca Como TV. trabalha o Valu, gente? Já está aqui mesmo. Na verdade, é a equipe lá, os amigos do Cruzeiro 316, Ronaldo Saldanha. Em algum horário da madrugada, a gente vai se encontrar por aí, na madrugada Belo Horizontina, viu? Fique tranquilo. Obrigado aos amigos do Cruzeiro 316? Isso. Obrigado, amigos. 316 porque somos amigos que comumente gostamos de assistir os jogos no setor amarelo 316. Então, daí vem o nome do grupo aqui, né? Cruzeiro 316. E são caras que já estiveram em campanhas de noites bem difíceis, então merecem demais desfrutarem de uma noite como essa noite de Copa, onde e o retrospecto segue, né? Cruzeiro ali consegue vantagem também. É aquela coisa dos números, né? Que são reativados, Pedro. Cruzeiro, quando consegue uma vantagem importante assim nas quartas de final da Copa do Brasil, segue adiante. Estamos nas semifinais da Copa do Brasil, depois de algum... Valu. Oi. Meu marido ligadíssimo aqui na gente já me mandou uma mensagem no WhatsApp assim, me manda a figurinha. Opa, grande Thiagão, um abraço para você. Tá ligado, a turma agiu rápido, né? E daqui a pouco nós teremos a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim falando desta noite, né? Mais uma vez, o Cruzeiro volta a campo contra o Atlético Mineiro, depois de uma parada importante. E por que focar naquilo que você tem que estudar o adversário? Teve uma grande ideia que tentou ser vendida nos últimos dias de você tem um plano, você tem um trabalho, mas por conta de um técnico que chega para fazer um trabalho, você pega e joga tudo isso para cima. Vou jogar para cima aqui agora, porque vou montar a minha equipe. E o Jardim é um cara sempre voltado para aquilo que ele estuda, sim, o adversário, é diferente. Eu não estou falando de não ligar, né, para o adversário, o que eu estou falando é diferente. Mas é sempre muito focado, né, no que a equipe tem que fazer. E foi dessa forma, né? A gente pode falar que o Cruzeiro acabou eliminando o Atlético Mineiro nesses dois jogos. Daqui a pouco, vamos ficar de olho, porque prioridade máxima aqui na Samuca TV e para a nossa grande audiência é a coletiva do técnico Leonardo Jardim. Eu gostaria muito de dar um abraço no Leonardo Jardim. Espero que isso se concretize um dia. Na Vitória Cup estávamos tão perto ali, né? Mas eu não tive coragem. Aguardando o homem falar.
É sobre isso aí, né, Valu? A gente até falava no início aqui da transmissão, né, na parte ali próxima ao início do jogo, na verdade, que o Leonardo Jardim ele tinha que preocupar em fazer o jogo do Cruzeiro. É claro que, como você disse, não vai ignorar o adversário, mas o Cruzeiro fez o seu jogo, o Cruzeiro conseguiu ali aproveitar de uma fragilidade do adversário, que é a questão da bola parada, e marcou 2 gols assim. Inclusive, o Cruzeiro teve outras oportunidades, né? Na reta final ali, o adversário bem desconfigurado, o Cruzeiro conseguiu encaixar boas transições, faltou aquele detalhe em último terço, mas é uma prova do que é o Leonardo Jardim, né? O adversário é desconhecido, ele viu jogos do Leonardo Jardim, ele assistiu por mais de uma vez o confronto da primeira parte. Cara, todo treinador faz isso e o Leonardo Jardim também faz. Se fosse tão simples assim como alguns falam, né? Às vezes resolver ou criar desmontar esse quebra-cabeça que é o time do Cruzeiro. O Cruzeiro não estava vivendo a fase que está vivendo. Então é um trabalho muito coeso, muito correto do Leonardo Jardim e que foi premiado com 2 jogos onde o Cruzeiro não sofreu gols, mais uma vez, né? O Cruzeiro segue ainda sem sofrer gols na Copa do Brasil e é muito difícil você bater esse time do Leonardo Jardim quando o nível de concentração está no mais alto como foi hoje. Nós vimos por diversas vezes ao longo dessa temporada o Cruzeiro tendo algumas variações assim na forma de jogar de acordo com o adversário. Então, por vezes, a marcação alta era pressionando os zagueiros, por vezes era pressionando os laterais, por vezes era um bloco médio pressionando o primeiro, o segundo volante do adversário. Leonardo Jardim e sua comissão técnica são muito competentes, sabem manter o DNA do Cruzeiro, aquilo que faz com que esse time seja tão dominante dentro e fora de casa, e os números mostram isso, mas ao mesmo tempo, em cima das fragilidades do adversário, onde ele pode tirar vantagens do seu adversário. Então, sabíamos que hoje não seria diferente, até porque quando você tem um resultado ao seu favor, como o Cruzeiro tinha hoje, era natural que o adversário precisasse se expor mais e precisasse ceder espaços ao Cruzeiro. E nós vimos isso muito, um adversário muito espaçado, muito espaço entre as linhas do Atlético Mineiro. O Cruzeiro até explorou pouco, na minha opinião, poderia ter explorado muito mais isso aí. E, naturalmente, o Cruzeiro conseguiu encontrar os seus espaços, foi muito letal nas oportunidades que teve em bolas paradas e construiu o resultado. Então, é evidente uma troca de comando técnico no Atlético Mineiro talvez fosse necessário. O trabalho do antecessor ao Sampaoli era um trabalho muito ruim, de um treinador que, na minha opinião, parou no tempo. O Sampaoli é um bom treinador, pode ser que consiga a médio e longo prazo melhorar o futebol do Atlético Mineiro, mas futebol é trabalho, né? As coisas não acontecem em 9, 10 dias e ficou muito claro. Hoje foi um trabalho mais consolidado contra mística, contra anímico, contra algo que, né, fica difícil. Contra um trabalho tão consolidado como é o do Leonardo Jardim do Cruzeiro, fica difícil. Saiu o quê, Valu? A atualização dos confrontos no Clássico agora são 253 jogos. Cruzeiro pula de 90 para 91 vitórias, 81 empates e 81 derrotas. Agora o Cruzeiro volta a colocar 10 vitórias de diferença. Então a competição é com empate, né, que você está querendo me dizer? Isso, a competição por enquanto é com empate. Entendi. Isso desde 1965 e contando, né, quando o Mineirão foi inaugurado. Informou Valu aqui na Samuca TV, Rafa. São números, né? Os números estão aí. Então, cada um que cria a sua narrativa que quiser. Mas é isso, acho que hoje foi a vitória do trabalho, vitória de uma equipe muito consolidada e que a todo momento prova em campo que não está onde está por acaso, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil. Assustador o fato dessa equipe chegar à semifinal dessa competição sem ter sofrido um gol nela até esse momento. É impressionante o que o Cruzeiro tem construído. Vai ter que começar tudo de novo quando iniciar a semifinal ali em dezembro diante do Corinthians, né, confronto já definido. Mas até aqui o torcedor do Cruzeiro tem que celebrar e tem que desfrutar desse momento, porque é uma equipe que, felizmente, conseguiu um ótimo treinador, uma ótima comissão técnica num momento ali de instabilidade no Campeonato Mineiro. Deu respaldo, é bom a gente lembrar, né, Valu? Esse treinador teve respaldo num momento difícil, atletas saíram do clube. E não de graça, né? Não de graça, o clube teve prejuízo, mas arcou, mas entendeu que nessa comissão técnica poderia ter um caminho de um projeto esportivo vencedor, e a gente começa a ver, assim, de forma muito clara isso sendo traçado.
Se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, não sei, não trabalho com previsões do futuro, mas vejo algo muito sólido sendo construído no Cruzeiro e é por isso que a gente colhe frutos e faz jogos tão dominantes contra adversários que ainda cambaleiam, né? Que ainda não conseguiram se estruturar, que ainda não conseguiram encontrar caminhos. Eu, particularmente, espero que ninguém aí encontre caminhos, que só o Cruzeiro siga no seu bom caminho, porque, como diz o meu patrão, cada um com seus problemas, Valu. Antes de começarmos a falar sobre essa notícia que vai estremecer os bastidores do Cruzeiro e de outros grandes clubes do futebol brasileiro, quero lembrar você que está acompanhando que se não quer perder nenhuma novidade sobre o Cabuloso, é fundamental que já deixe seu like agora mesmo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Porque o que você vai ouvir nesta sequência promete mexer com os bastidores da Toca da Raposa de uma forma surpreendente, gerando debates, expectativa e uma grande dose de emoção que só o futebol é capaz de proporcionar. Então prepare-se, porque o assunto de hoje não é qualquer coisa. É daqueles que podem influenciar diretamente o futuro de uma das maiores camisas do país. Então fique até o final. E quando falamos de notícias que envolvem o Cruzeiro, sabemos que nada nunca é pequeno ou sem importância, porque o Clube Celeste sempre está conectado às maiores histórias, às movimentações mais ousadas e aos personagens mais comentados do cenário nacional e até internacional. O que acontece nos bastidores da Toca da Raposa gera impacto não apenas dentro de campo, mas também nas conversas da arquibancada, nas rodas de amigos, nas redes sociais e até mesmo no mercado da bola, que está sempre atento ao que acontece com o Cabuloso. Por isso, o que você vai ouvir agora não pode ser ignorado, porque tem tudo para mexer com o planejamento de Leonardo Jardim e também com as ambições de Pedro Lourenço. E como se não bastasse essa expectativa natural que já existe em torno do Cruzeiro, o futebol brasileiro ainda reserva surpresas capazes de acender de vez o imaginário dos torcedores, principalmente quando envolve jovens talentos que começam a despontar em alto nível e já atraem interesse de grandes clubes do Brasil e da Europa. Nessas horas, o coração do torcedor dispara porque sabe que pode estar diante de uma oportunidade rara. Ver um jogador promissor vestir a camisa estrelada ou então observar uma disputa acirrada no mercado que envolve cifras milionárias e interesses pesados. E é exatamente nesse cenário que a notícia de hoje se encaixa, porque o personagem central desta vez promete agitar, como poucos já conseguiram nos últimos anos. O nome em questão é Guinegão, a jovem revelação do Corinthians que brilhou intensamente na Copa Betano do Brasil, chamando a atenção não só pelo talento, mas também pela maturidade em momentos decisivos, como aconteceu na classificação contra o Atlético PR, quando foi peça-chave para levar o time paulista até a semifinal, justamente contra o Cruzeiro. O desempenho do garoto foi tão impressionante que já despertou o interesse de gigantes do mercado, como o Zenit da Rússia, que abriu sondagens concretas, e também do próprio Cruzeiro, que não perdeu tempo e começou a estudar a possibilidade de contar com esse talento para reforçar ainda mais o elenco de Leonardo Jardim. E quando um jogador começa a ser disputado nesse nível, é porque realmente existe algo diferenciado em seu futebol. Guinegão não é apenas mais um jovem em busca de espaço, mas sim um atleta que já provou ter condições de decidir jogos grandes, de assumir responsabilidades em momentos pesados e de chamar a atenção de técnicos, dirigentes e empresários. O Cruzeiro, que sempre se caracterizou por apostar em nomes jovens e lapidar talentos para transformá-los em protagonistas, vê no garoto uma chance de ouro para fortalecer ainda mais o ataque, principalmente em uma temporada onde a competitividade exige elenco forte e opções variadas. O detalhe que chama a atenção é que Guinegão tem contrato com o Corinthians até 2030, o que por si só já demonstra o quanto o clube paulista acredita em seu potencial. Além disso, as cifras envolvidas nesse acordo são astronômicas. A multa rescisória no mercado interno é de 140 milhões de reais, enquanto para o exterior ela é de 100 milhões de euros, algo em torno de 630 milhões. 630 milhões de reais. Valores desse porte colocam o jovem em um patamar de joia rara e só aumentam a intensidade da disputa nos bastidores
já que não é qualquer clube que pode entrar de cabeça nessa negociação. O Cruzeiro, no entanto, vive um momento muito especial desde a chegada de Pedro Lourenço ao comando da SAF, com investimentos certeiros e uma gestão que busca recolocar o time no topo do futebol brasileiro. Dentro desse cenário, a chegada de um talento como Guinegão não seria apenas uma contratação de impacto, mas também uma demonstração clara de força no mercado, mostrando que o Cabuloso tem condições de disputar jogador a jogador contra gigantes europeus e contra os rivais diretos da Série A. Essa postura agressiva poderia se tornar uma marca registrada do novo Cruzeiro, que já deixou claro que não vai medir esforços para montar um time competitivo. O que torna a situação ainda mais interessante é que o garoto vem se destacando justamente em um momento em que o Corinthians sofre com ausências importantes, como as de Yuri Alberto e Depay. E mesmo com essa pressão, ele assumiu a responsabilidade e não decepcionou, mostrando maturidade e talento acima da média. Isso naturalmente aumenta seu valor e desperta ainda mais o interesse de clubes que sabem reconhecer o impacto de um jovem que não se intimida diante da responsabilidade. Para o Cruzeiro, seria a chance de trazer alguém que, mesmo jovem, já provou ter personalidade para encarar grandes desafios. Vale lembrar que o confronto direto entre Cruzeiro e Corinthians na semifinal da Copa Betano do Brasil adiciona ainda mais tempero a essa história. Imagine o garoto atuando contra o time que já manifestou interesse nele, sabendo que sua performance pode influenciar diretamente nas tratativas futuras. Esse tipo de enredo é típico do futebol, onde a emoção dentro de campo e as negociações fora dele se misturam, criando narrativas capazes de prender a atenção de qualquer torcedor. E se Guinegão for decisivo nesse duelo, as conversas podem ganhar ainda mais força nos bastidores. A diretoria do Cruzeiro tem avaliado cuidadosamente todos os cenários, porque não se trata apenas de dinheiro, mas também de estratégia. A chegada de Guinegão poderia reforçar não apenas o ataque, mas também a imagem do clube no mercado, mostrando que a Toca da Raposa se transformou em um destino atraente para jovens que desejam brilhar no futebol brasileiro antes de dar o salto para a Europa. Além disso, contar com ele poderia ser a peça que falta para Leonardo Jardim montar um time ainda mais ofensivo e equilibrado, capaz de enfrentar qualquer adversário de igual para igual. No entanto, a disputa promete ser acirrada, porque o Zenit, com seu poder financeiro, pode tentar antecipar qualquer movimentação e garantir o jogador. Mas o Cruzeiro tem a seu favor o fator emocional e a chance de oferecer ao jovem a possibilidade de continuar brilhando no Brasil, em um clube de enorme torcida, com visibilidade nacional e internacional. Esse detalhe pode pesar na decisão final, principalmente se Guinegão enxergar no Cabuloso uma oportunidade de se firmar ainda mais antes de uma possível ida para o exterior. E quando o mercado entra em ebulição, empresários, procuradores e intermediários também se movimentam com intensidade, e isso já está acontecendo no caso de Guinegão. Há uma verdadeira disputa nos bastidores para definir quem terá a procuração de venda do atleta, e esse jogo de interesses pode influenciar bastante nos próximos passos. O Cruzeiro, ao perceber essa movimentação, sabe que precisa agir com estratégia, cautela, mas também com ousadia, porque em negócios assim quem hesita pode acabar ficando para trás. Leonardo Jardim, por sua vez, já teria dado sinal verde para a diretoria analisar com carinho essa possibilidade, porque enxerga em Guinegão características que se encaixam perfeitamente no estilo de jogo que deseja implementar no Cruzeiro. O garoto tem velocidade e habilidade no 1 contra 1 e capacidade de decidir jogos em lances individuais, algo que pode fazer toda a diferença em partidas equilibradas. Para um técnico que preza pela intensidade e pela versatilidade de seus atacantes, seria uma adição de peso ao elenco. E não podemos esquecer que a torcida do Cruzeiro sempre foi apaixonada por jogadores que unem talento e coragem, que não se escondem nos momentos decisivos e que representam em campo a garra que o Cabuloso exige. Guinegão poderia rapidamente cair nas graças da China Azul, criando uma identificação imediata, especialmente se chegasse já em meio a uma semifinal de Copa Betano do Brasil, com a chance de fazer história logo de cara. Esse tipo de cenário mexe diretamente com o imaginário do torcedor,
que adora ver jovens se transformarem em ídolos. Do ponto de vista financeiro, seria uma movimentação ousada, mas ao mesmo tempo calculada. Pedro Lourenço já demonstrou que está disposto a investir pesado quando identifica oportunidades reais de retorno, seja esportivo ou até mesmo futuro, com uma possível venda em valores ainda maiores. Se Guinegão chegasse ao Cruzeiro, o clube não apenas reforçaria o presente, mas também apostaria em um ativo de enorme potencial para os próximos anos, algo que poderia gerar ganhos esportivos e financeiros ao mesmo tempo. E é justamente por isso que você que está acompanhando não pode deixar de dar sua opinião aqui nos comentários. O que você acha da possibilidade do Cruzeiro investir em Guinegão, essa jovem revelação que já chamou a atenção até mesmo do futebol europeu? Você gostaria de ver ele vestindo a camisa estrelada e se tornando uma peça importante no esquema de Leonardo Jardim? Deixe sua opinião aqui embaixo, já deixe seu like agora mesmo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque muitas novidades ainda estão por vir e você não vai querer perder nenhuma delas.